Olá! Hoje é a nossa sexta aula da Escola da Constelação e eu vou falar como tomar a força do Pai, ou seja, criar uma grande conexão com o Pai e qual é a importância disso tudo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para que você possa acompanhar todas as aulas que eu deixo gravada aqui para a semana. Então, o que é essa força masculina? O que é essa força do pai? Porque, na verdade, nós temos as duas forças, a masculina e a feminina. Eu vivo, das duas forças. Mas quando a gente fala em pai, nós falamos do externo, nós falamos da concretização de metas, de objetivo, sabe, de você ir para o mundo e conquistar as suas coisas. Nós acessamos o feminino através da nossa mãe e a gente acessa o masculino através do pai. E tanto o masculino como o feminino, eles estão em nós. Por exemplo, se você é um profissional da área de vendas, você precisa da força masculina e feminina para conseguir ter resultados. Se você é um líder, você vai precisar da força do pai, da força da mãe, para ter sucesso como um líder. Para você ser um bom pai ou uma boa mãe, você precisa ter a força do pai e a força da mãe. Porque isso te dá, sabe, você fica completo. Sabe, um ser completo onde eu tenho a força para ir para a vida em qualquer setor que eu vou atuar. Então agora eu quero falar especificamente sobre o pai. Para e pensa, o que o teu pai representa para você? Quem é o seu pai para você? Então o pai representa para nós essa força de ir para o mundo. Aquelas pessoas que possuem um lugar de respeito para o pai, aquelas pessoas que realmente olham para o pai, concordam com tudo como foi, honram esse pai, sem ter aquele checklist de reclamação do pai, realmente essas pessoas possuem a força do masculino, E essas pessoas, em via de regra, têm muito poder de materializar os sonhos, muito poder de ir lá executar o que tem que executar, Eles conseguem olhar para suas metas e dizer, deixa comigo, porque eu vou bater essas metas, A pessoa, ela consegue correr riscos calculados, ou seja, ela é muito mais audaciosa na vida. É aquela pessoa que conquista muito mais. Então agora é o momento de você olhar para você. Se você está conquistando pouco, se você percebe que você não tem coragem, que você é inseguro, que você tem medo de executar, medo de concretizar a meta, medo de não conseguir, você precisa da força do pai. Porque as pessoas que conseguem sair do mundo interno, que é o mundo das ideias, que pertence à mãe. Então a pessoa às vezes é cheia de ideias, mas nunca coloca nada em prática. O que acontece? Ela é cheia de ideias, ela até tem a força feminina, mas não tem a força masculina para executar. Então as pessoas que conseguem sair desse mundo das ideias e colocar as coisas no mundo, possuem a força do pai. E essa é a força que o pai nos traz. E independente, você pode estar me assistindo e dizer, Ione, mas eu não conheci o meu pai. Ione, meu pai me abandonou quando eu era criança. Ione, meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Ione, meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 5 anos e eu não tenho contato com ele. Não importa. O seu pai habita em você. O seu pai, ele passou a ser o seu pai na hora da fecundação. Isso mesmo, é aquela hora que você tem um pai e você tem uma mãe. Depois disso, passa a ser o comportamento do seu pai e da sua mãe. E nem sempre esse comportamento é o que a gente quer. Então eu consigo sim tomar a força do meu pai, mesmo que eu não tenha convivido com ele. Então assim, o pai é esse responsável por trazer ou por fazer com que a criança sinta sintonia,
sinta autonomia, sabe, com o mundo. E que ela consegue dar conta de ir sozinha, né? A mãe é aquela que protege, que cuida, que mantém a criança dentro de certos limites. O pai é aquele que vai com a criança para o mundo e lhe dá segurança. Então, mesmo que você não tenha convivido com seu pai, você consegue, através da energia do seu pai, que habita em você, porque 50% teu é o teu pai, 50% é a tua mãe. Então, você consegue ir para a vida, mesmo que você não tenha convivido com eles. É claro, né, gente, que é muito mais difícil você tomar essa força, mas eu quero dizer que é possível, né? É possível. Então a gente sabe que existem essas dificuldades, né, de criar essa conexão, né? Porque a ausência física ou emocional do pai realmente nos traz uma falta. Você teve uma falta, só que agora é adulto. Agora você é adulto. Então agora você tem que dar conta disso melhor, né? Você tem que dar conta disso e entender que tudo foi como tinha que ser. E nunca diga que eu não tenho pai. Você tem pai sim. Se você não tivesse pai, você não teria nascido, né? Mas claro que também muitas vezes, sabe, essa questão do pai é que nós vamos para o nosso pai através da nossa mãe. Então, esse é um ponto bem importante. Então, nos primeiros anos de vida, nós ficamos mais ligados com a mãe. Então, a criança vai percebendo seu pai é presente, né? Agora, o que a mãe fala sobre esse pai é aquilo que nós vamos acreditar. Então, mesmo que você não foi criado pelo pai, o papel da mãe é liberar esse filho para que faça o caminho até o pai. Porque muitas vezes, gente, eu atendo muitas pessoas onde o conflito, por exemplo, entre pai e mãe, houve traições, houve separações, o que acontece? O filho fica com a mãe. E essa mãe, né, começa a destruir o pai. A destruir o pai. Então, né, ela tem que entender que ela está magoada com o marido, mas não com o pai. Então, muitas vezes as mães, elas não liberam os filhos para amarem os pais, para fazerem o caminho até o pai, sabe? Eu já atendi constelação onde a moça, a mulher já de 40 e poucos anos, era filha de uma mãe solteira, ou seja, a mãe engravidou, o pai abandonou, né? E ela assim, oh meu Deus, ela queria tanto estar perto do pai, porque ela chegou a conhecer o pai queria contato com ela, mas a mãe dizia para ela assim, se você for se encontrar com seu pai, conversar com ele, você nunca mais olhe na minha cara. Então analisa a filha, né? Por quê? Porque essa mãe amava aquele homem, né? Ela amava aquele homem. Só que o problema é que a filha não foi abandonada. O que acontecia é que aquele homem não queria mais a mãe. E por não querer mais a mãe, ele tinha que ficar distante da filha. Então o papel da mãe é um papel muito importante. Por quê? Porque nós, mães, no meu caso que eu sou mulher, nós que apresentamos o pai para o filho. Então, a partir do momento que eu libero o meu filho para ir até o pai, a partir do momento que eu libero o meu filho para tomar a força do pai, né, eu estou dando força para este filho. Mesmo que esse pai tenha sumido no mundo e que ele não existe, essa mãe tem que falar bem deste homem. Porque de alguma forma pode ser que ela tenha amado esse homem. Então, a hora da concepção foi a hora que este homem ficou pai do filho. Então, se essa mãe souber trabalhar isso, né, não tem problema nenhum. A pessoa, quando ela fica adulta, ela consegue tomar a força do pai. Agora, o problema é que muitas vezes a mãe, ela fica contando, né, pro filho, pra filha, tudo que ela sofreu, tudo que ela passou, né, porque ela sofreu demais. E aí o filho se revolta, ou a filha se revolta contra o pai,
e só fica próximo da mãe. E muitas vezes este filho ou esta filha toma o lugar do pai. Então o que acontece? É uma imagem construída pelos olhos da mãe. Então, na verdade, a mãe não pode fazer uma imagem do pai. A mãe tem uma imagem do homem, do marido, do namorado. E essa imagem que ela tem é a imagem que ela passa para o filho. E aquela imagem não tem nada a ver com a relação de pai e filho. Aquela imagem tem a ver com tudo o que ela passou com aquele homem. Né? As dores dela, a rejeição, várias coisas. Então assim, ó, qual é a imagem que você tem do seu pai? Feche os olhos. Qual é a imagem que você tem do seu pai? É uma imagem real? Ou você está olhando para seu pai da forma como a sua mãe falou que ele era? Você está olhando para o seu pai com a imagem que a sua mãe criou dele para você. É muito importante nesta fase da vida, se você está aqui assistindo esse vídeo comigo agora, é porque de alguma forma o universo te colocou aqui. Então é muito importante agora você olhar para o seu pai com os seus olhos, não com os olhos da sua mãe. É importante que você deixe para sua mãe o que é dela, dizendo: mãe, os seus sentimentos em relação ao meu pai são seus. Aquilo que você viveu com o meu pai é assunto de vocês. Eu me permito agora ter os meus próprios sentimentos e percepções sobre o meu pai. Eu me permito agora amar o meu pai como ele é. Eu me permito agora olhar para o meu pai com os meus próprios olhos. Quando nós passamos a olhar para o nosso pai com os nossos olhos, muitas coisas dentro de nós são resolvidas. Você vai perceber você com mais coragem, com mais disposição, com mais energia, com mais vontade de ir para a vida. Porque aí você deixa de olhar com aqueles olhos da mãe ou até mesmo das avós. Muitas vezes nós excluímos o pai do nosso coração em virtude do que a avó materna falava, né? Então nós acabamos olhando para um pai que a gente pinta ele um monstro que na verdade não é. Então nós temos que olhar de frente para isso para ver se nós não tomamos no relacionamento com a nossa mãe o lugar do nosso pai. E isso não é só para quem teve o pai ausente. Muitas vezes o pai está dentro da casa, mas como o relacionamento dos dois não é bom, a mãe pinta esse pai como um monstro para o filho. E aí o que acontece conosco? Tanto o homem quanto a mulher. Muitas vezes nós tomamos o lugar desse pai. Nós começamos a ser companheiros da mãe. E quando isso acontece, nós ficamos totalmente sem energia masculina. Nós estamos olhando para o mundo totalmente desconectados. E aí o que acontece? Eu deixo de ter aquilo, por exemplo, se eu sou mulher, eu deixo de ter a força da mãe e eu começo a ter que ser forte, provedora, eu tenho que dar conta de tudo, sabe? Então a energia masculina toma conta de mim e eu fico aquele trator que faz tudo. E isso é uma disfunção. É uma disfunção total, porque o teu lugar na família, seja você homem ou seja você mulher, né, na tua família de origem, lá com o teu pai e tua mãe, é o papel de filho. Se eu tomo o lugar do meu pai, eu vou ter as consequências negativas na minha vida. Então eu posso ajudar a minha mãe, eu posso ajudar os meus irmãos, posso. Mas eu não posso querer substituir o meu pai.
Eu tive um cliente onde o pai dele morreu quando ele tinha 12 anos. E no leito da morte, o pai disse para ele: filho, agora você é o homem da casa. Você é o filho mais velho. Eu sinto que eu vou partir hoje deste mundo. E você fica responsável pela sua mãe e seus irmãos. O que aconteceu com esse menino? O que aconteceu com esse menino? Ele tomou o lugar do pai. E aí o que acontecia com a vida dele? Ele não conseguia ter uma vida. Ele não conseguia ter relacionamento amoroso, ele não conseguia ser feliz no amor, ele não conseguia, sabe, ter força para, sei lá, encontrar alguém, amar, construir uma família. Ele não tinha essa força, porque ele teve que ser o pai. Então eu tomei o lugar do pai. Então nós somos a metade mãe e a metade pai. E muitas vezes ao tomar o lugar do pai, eu excluo esse pai. E quando a gente exclui o pai do nosso coração, nós construímos uma imagem que não é real deste pai. Olha esse menino que ficou com a responsabilidade da mãe e dos irmãos. A imagem que ele tem do pai é um pai fraco, um pai doente, um pai que não deu conta, um pai que morreu antes de criar todos os filhos. Né? Então, assim, como tomar a força deste pai? Olhando para você, né? Para você. Olhe sabe, para quem você é. E você começa a se conectar com o masculino. E você olha para a vida e diz, tudo bem. Eu recebi o suficiente. Tudo foi como tinha que ser. Eu olho para isso e não quero mudar a realidade de nada. Eu sei, eu já falei isso aqui, que é difícil você tomar a força de um pai que talvez você não conheceu. Mas em pequenos detalhes em nós percebemos que este homem mora em nós. Tem várias coisas, né, que a pessoa que não viveu com o pai, né, que percebe que não é da mãe. Isso é do pai. Então, dizer que eu não tenho pai é um jeito de fugir da dor. Da dor do quê? De olhar para aquela vida que você teve sem um pai. Então, ficar jogando para baixo do tapete, sabe, essas questões emocionais, a pessoa diz assim, eu não quero saber. Eu não quero mais tocar nesse assunto. Isso me causa muita dor, eu não quero falar sobre isso. Não. Encare a sua dor. Chore, grite, busque ajuda. Reconheça que isso dói em você. Inclua esse sentimento. Essa dor faz parte. Eu preciso incluir a dor de ter a falta do pai. Pode ser que você não conheceu, pode ser que seu pai foi embora, você conheceu, mas ele foi embora. Pode ser que ele está dentro da casa, mas é totalmente ausente. Ou pode ser que ele está dentro da casa, mas ele te causou muitos traumas. Não importa. Chore a tua dor. Reconheça a tua dor. Acolha a tua dor. E jamais exclua isso. Jamais exclua isso. Querer excluir a dor é negar a dor, mas a dor está sempre aí. Então, sempre que você tem que tomar passos importantes, sabe? Vai pensando e aos poucos vai tomando a força deste homem, sabe? Porque não é tomar a força como eu tomo a água, não é isso. Tomar é um passo a passo. Você vai aos poucos, né? Aos poucos tomando a força desse pai. Então, se o teu pai é vivo, converse com ele assuntos importantes. Sempre que você tem um passo importante para tomar, sabe, que você se sente inseguro, diga ao seu pai. Eu preciso da sua coragem, eu preciso da sua força agora. Se você não tem mais o seu pai, se o seu pai morreu, converse com ele da mesma forma. Se você nem conheceu o seu pai, converse com ele da mesma forma.
Então, tomar esta força é um ato consciente. É uma decisão que eu tenho. Porque eu tenho uma figura masculina dentro de mim. Então, o meu pai tem um lugar de respeito dentro de mim. O seu pai deve ter um lugar de respeito dentro de você. E deixar brotar esta gratidão, sabe? A gratidão pela sua vida. Olhe para a sua vida e diga: tudo que eu recebi foi suficiente. Independente do que aconteceu, a vida foi preservada. E a vida sendo preservada, é você que está vivo aqui. Então, quando eu aceito o meu pai, eu digo que parte de mim é o meu pai. Quando eu não aceito o meu pai, eu digo que metade de mim não presta, não é digna. Se eu não acesso a força do meu pai, eu começo a procrastinar os meus projetos. Porque eu sei que eu tenho, sabe aquela coisa assim, ó, eu sei que eu deveria fazer, mas eu não tenho força para colocar esses projetos no mundo. Aí eu procrastino. Pode ser que lá no fundo eu quero fracassar. Sabe para quê? Para me vingar do meu pai. Tá vendo? Você me abandonou. Olha aí a porcaria que eu tenho de vida. Então é uma maneira de dizer para o pai: olha o que você fez comigo. Você não me criou. Você não me deu o que eu precisava. Você não me deu amor. Então agora olha o que eu tenho. Só que a única pessoa prejudicada é você. Então olha para a tua vida. Sabe? Reconheça e perceba aqueles momentos que você teve força. Aqueles momentos onde você concretizou as coisas, onde você se permitiu fazer mesmo que estivesse com medo. A força do seu pai estava ali. A força do seu pai estava ali. Então, toda vez que você precisar, tenha uma postura de gratidão. Gratidão por você estar vivo. Gratidão por você ter nascido. Isso é honrar. Isso é honrar. Então, assim, ó, como tem sido a tua vida? Você tem procrastinado? Você tem deixado de lado o que você tem que fazer? Você tem coragem para concretizar aquilo que você se propõe? Você sente que você tem um lugar especial para o teu pai no teu coração? Ou você vive julgando o seu pai? Você ainda sente muito medo? Você vive arrumando desculpas, justificativas? Como que é a sua vida? As respostas para esses questionamentos te levam você a saber se você tem ou não um lugar especial para o seu pai em seu coração. E eu quero contribuir contigo agora para que você possa fazer um momento de tomar a força desse pai. Independente de como foi a sua vida, tomar a força do pai é extremamente importante. Então se mantenha num lugar sozinho, sozinha, se coloque, sabe, numa posição bem confortável e feche os seus olhos. A gente vai fazer agora uma vivência linda. Isso vale uma constelação. Eu quero que você traga a imagem do seu pai na sua frente. Ou, se você tem uma foto do seu pai, dá uma pausa aí no vídeo e vai lá e busca essa foto. E olhando para o seu pai, diga: querido papai. Diante da sua presença, permito-me olhar sinceramente para dentro do meu coração. Quero expressar a você que em diversos momentos eu senti dificuldade. Houveram os momentos de medo,
de raiva, momentos que eu me senti abandonado por você. Houve situações em que eu necessitei da sua presença, mas você não estava lá. Mas hoje, Pai, eu reconheço que também pode ter sido desafiador para você. Eu quero que você saiba que mesmo nas ausências, eu recebi o suficiente. Hoje eu entendo que eu recebi o suficiente. Hoje eu entendo, Pai, que você também tem dores como eu. Hoje eu entendo, Pai, que eu não sou vítima de nada. Neste momento, Pai, olhando nos seus olhos, eu devolvo para você o que é seu. Eu retiro os fardos que não me pertencem. E eu tomo de você apenas a sua força, para que eu vá para a vida somente com aquilo que é meu. Eu me permito, Pai, fazer diferente. Eu peço, por favor, que me olhe com amor, que me libere e me abençoe para seguir na minha jornada. Eu liberto neste momento a parte infantil em mim. Eu desisto de cobranças e eu recebo com gratidão o que você me deu. O que você me deu foi o suficiente. Com todo amor, te acolho em meu coração e hoje tomo a sua força. Respira fundo, pode abrir os seus olhos. Você pode repetir estas falas quantas vezes você quiser. Lembre-se, tomar a força do Pai não é como se você tomasse um copo d'água. Você vai tomando aos poucos. Então, se esse vídeo lhe trouxe algum conhecimento, não esquece de se inscrever lá no canal e ativar o sininho para sempre receber os novos vídeos. Obrigada por estar comigo.